Olá, pessoal. Bom, só para complementar um pouco o que nós já vimos em sala de aula, eu coloquei aqui nesse PDF mais dois exercícios sobre ondas, tá? Um sobre ondas progressivas e outro sobre superposição de ondas. Então, vamos imaginar que foi dado, né, esse gráfico de y de x e t em função de x para uma determinada onda progressiva. E é dito que essa onda ela se propaga no sentido negativo do eixo x. Então foi dada essa curva em laranja, no t0 igual a 0 segundos, e foi dada essa curva rosa no t1 igual a 0,5 segundos. Então, o gráfico ele está te dando informação tanto espacial, porque é um gráfico de y em função de x, como uma informação temporal. Então, deste gráfico, nós vamos conseguir determinar o k da onda e também o ômega, tá? Então, imagine, né, que nós temos essas duas curvas, em T0 e T1, e é pedido para encontrar o y de x e t. Então, nós vimos, né, em aula que a expressão genérica de uma onda progressiva ela é dada por isso aqui. Então, você vai ter um y de x e t, que é uma amplitude cosseno de kx, mais ou menos ômega t, mais o φ, onde esse mais ou menos que aparece aqui vai depender do sentido que a onda se propaga. Como foi dito que ela se propaga no sentido negativo de x, então nós iremos utilizar o mais, tá bom? E nós precisamos então encontrar o k, o ômega, o φ e o a. Tudo isso a gente consegue tirar do gráfico que foi dado acima. Então, o A é o mais fácil, é a amplitude máxima, né? Então, a gente já vê aqui que o A, ele vai de mais ou menos 2, aqui é menos 2, tá bom? O sinal não apareceu quando eu escaneei, mas se a amplitude vai de mais 2 para menos 2, a amplitude máxima é 2. Então, o A a gente já tira de cara, que vale 2, tá bom? Então, o A igual a 2 metros é a amplitude y máxima. O K da onda, a gente sabe que é 2π por lambda. Então, a gente consegue determinar o lambda pelo gráfico. Então, vamos voltar aqui. Vamos considerar, por exemplo, a curva laranja, em t0 igual a 0. Você vê aqui que você tem toda essa onda aqui, né? Aqui deu um comprimento de onda, e aqui a gente começa um segundo comprimento de onda. E aqui foi dado esse número 5, né? 5 metros. Então, em dois comprimentos, nós temos dois comprimentos de onda em 5 metros. Ou eu poderia também pegar aqui, um comprimento de onda vale 2,5. Mas como não foi dado aqui esse valor numérico exato, o 5 foi dado. Então, você já pode falar que dois comprimentos de onda igual a 5. Mas você também poderia ler aqui que é 2,5 e um comprimento de onda vai ser 2,5. Então, eu escrevi aqui dois comprimentos de onda igual a 5 metros. Então, o lambda é 5 sobre 2 metros, que é o 2,5 metro. Então, a gente tem o lambda, a gente consegue calcular o k da onda. O k é 2π por lambda. Então, fazendo as continhas, a gente chega nesse valor aqui para o nosso k. Para encontrar o ômega, nós podemos utilizar essa relação aqui, que o ômega é igual a kv. E a velocidade da onda, ela vai ser o tanto que ela anda, né, de comprimento de onda, pelo tempo. Isso a gente também pode tirar pelo gráfico, tá? Então, se nós voltarmos lá no gráfico, você vê aqui que da curva rosa para a curva laranja, que eu agora marquei como amarela, ela tá no ela vai por exemplo, de um mínimo aqui para um valor de máximo andando, 1/4 de comprimento de onda. Então, se você comparar aqui, para você ir de um mínimo para um máximo, você tem 1/4 de comprimento de onda, tá bom? Então, imagine que aqui você tem, né, se você conseguir fazer um risco aqui, você vê que você tem 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Então, para você ir de um mínimo para um máximo, tem sempre 1/4 de comprimento de onda. E essa é justamente a diferença
dessa curva que eu sublinhei em amarelo para a curva rosa. Você tem um mínimo para um máximo e você tem o ΔT entre essas curvas. Então, a diferença de comprimento de onda entre elas é de lambda sobre 4 e você tem o ΔT que é 0,5. Então, com isso você acha a velocidade da onda. Então, a velocidade da onda é o comprimento de onda dividido pela variação no tempo dessa variação de comprimento de onda. Então, pelo gráfico, lambda sobre 4 é a diferença de comprimento de onda entre as duas curvas dadas, que é o T1 e o T0. O T0 é 0, o T1 é 0,5, isso foi dado, então a velocidade vai ser esse lambda sobre 4 dividido por 1/2. Então, fazendo as continhas, a gente chega que vai dar 5 dividido por 4 metros por segundo, tá bom? A gente tem o valor de lambda, né? Então, é só substituir aqui o valor de lambda e vai dar esses 5 sobre 4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade da nossa onda. Nós temos o k, nós temos agora a velocidade, conseguimos calcular o ômega. O ômega é kV, o k nós já tínhamos encontrado como 4π sobre 5, a velocidade é 5 sobre 4. Fazendo as continhas, a gente chega que o ômega é π radianos por segundo. Então, aqui está o ômega, π radianos por segundo, tá bom? Então, com isso, nós já encontramos o k e o ômega. Falta a fase φ. A fase φ, nós podemos utilizar as informações que nós temos no gráfico, de novo, para encontrar quanto que vale essa fase φ. Então, por exemplo, lá no gráfico, a gente pode pegar o y de 0, 0, que a gente sabe que isso vai ser zero. Então, só voltando aqui no gráfico, você tem aqui a curva amarela, né? E você sabe que o y no x igual a 0 e no tempo igual a 0, já que essa curva vale para o t igual a 0, o y de 0, 0 tem que ser 0. É esse ponto aqui na origem, tá bom? Então, a gente pega a equação, né, da nossa onda e coloca x igual a 0, t igual a 0. Então, vai sobrar um a cosseno de φ, e isso tem que ser igual a 0. Então, a cosseno φ tem que ser igual a 0, então o φ tem que ser mais ou menos π sobre 2. Só que nós temos, então, aí uma ambiguidade, você não sabe se é mais ou menos. Então, nós podemos utilizar um outro ponto para tirar essa ambiguidade. Então, nós podemos usar agora a curva rosa, também no x igual a 0, e a gente sabe que a curva rosa vale para o t igual a 0,5 segundos. Então, o y de 0, 0,5, olhando lá no gráfico, ele tem que dar 2. Então, vamos voltar lá no gráfico, né, para ver. Então, agora a curva rosa, né, essa curva rosa aqui, ela vale para o t igual a 0,5, e em x igual a 0, ela vale 2. Então, a gente impõe isso lá na nossa equação. Então, o y de 0 no tempo 0,5 tem que ser igual a 2. Então, substituindo aqui o x é 0, o tempo é 0,5. Então, nós teremos que o y vai ser 2 cosseno de π sobre 2 mais um φ, isso tem que ser igual a 2. Passando o 2 dividindo, nós temos que o cosseno de π sobre 2 mais φ tem que ser igual a 1. Ou seja, se eu abrir aqui como cosseno de A mais B, vai ficar cosseno A, cosseno B menos seno A, seno B. Esse termo aqui vai dar 0 e sobra menos o seno de π sobre 2 seno φ, isso tem que ser igual a 1. Ou seja, apareceu um menos aqui, né? Menos o seno de φ tem que ser igual a 1, ou seja, o seno de φ tem que ser igual a menos 1. Olhando para esse gráfico de seno e cosseno, a gente vê que para um ângulo φ positivo, nós teremos um valor positivo, ou seja, se o φ for 1, nós teremos π sobre 2, e se o φ for menos 1, nós temos menos o ângulo, né? Então, é menos π sobre 2, que é o caso para satisfazer a nossa equação, ou seja, o φ ele tem que ser menos π sobre 2 para que o seno de menos π sobre 2 seja menos 1, tá bom? Para o seno ser negativo, tem que ser negativo o ângulo. Então, nós encontramos aqui a nossa fase. Então, o y de x e t vai ser o A, cosseno de k, x, menos ômega t, menos π sobre 2, tudo isso em metros, tá bom? Só uma coisa, eu acho que eu errei o sinal aqui, porque nós vimos que a onda ela tá
viajando no sentido negativo, né. Então, na verdade, aqui tem que ser esse sinal aqui tinha que ser mais, tá bom? Então eu vou arrumar aqui, isso aqui tem que ser mais, não esqueçam disso. Continuando não, agora vamos para então a gente finaliza o exercício, se foi pedido apenas o y de x e t, essa seria a resposta. Aí nós poderíamos ter outro item, por exemplo, perguntando quanto que é o y num determinado x e num determinado tempo, aí basta substituir o x aqui, o tempo aqui e encontrar quanto seria esse y. Mas no caso, esse exemplo que nós fizemos, a gente para por aqui, essa é a equação que nós, precisávamos encontrar, tirando esse sinalzinho aqui que eu coloquei errado na resposta final. Agora eu vou fazer um outro exemplo que é de superposição de ondas, tá? Então imagina que você tem uma corda, ela está presa em suas extremidades e está vibrando como uma onda estacionária. E a onda estacionária, nós vimos em aula que ela é uma superposição de duas ondas, né? Y1 e Y2. Imagina que elas têm a mesma frequência, a mesma velocidade e mesma amplitude, mas se propagam em sentidos opostos. Então, para você ter uma onda estacionária, você tem que ter a superposição de duas ondas em sentidos opostos. E aí foi dado que o y dessa onda é isso aqui, 2 seno de πx sobre 3 mais cosseno de 50π vezes o tempo. Então, isso aqui é uma onda estacionária, porque não aparece aquele x menos vt, tá bom? Se não aparece um x menos vt, então não é uma onda progressiva. Então, isso aqui é uma onda estacionária, porque o x aparece só nesse seno e o t aparece só nesse cosseno. Bom, nós sabemos que uma onda estacionária, ela vai ser a soma de duas ondas, né, y1 e y2, e o exercício pede para determinar quem é y1 e y2. Então, nós podemos escrever de forma genérica, né, que o y1 é um a, cosseno de kx menos ômega t mais uma fase, e o y2 é um a cosseno de kx. Aqui, se eu coloquei aqui menos ômega t, essa daqui tem que aparecer com mais ômega t, porque elas têm que estar em sentidos opostos. E eu também coloquei a mesma fase aqui nessa onda. Por que que eu fiz isso? Para a gente conseguir, encontrar quanto que vale esse y1 e y2 e talvez como aqui aparece um seno, talvez a gente precise, dessa fase aqui, tá bom? Bom, então, nós sabemos que nós vimos em aula, né, que a superposição de duas ondas em sentidos opostos, quando a gente escreve elas com cosseno dá essa resposta aqui. 2a cosseno de kx cosseno de ômega t. E o exercício me deu, 2 seno de kx cosseno de ômega t. Então, como apareceu um seno aqui, eu introduzi essa fase, porque em algum momento a gente vai ter que transformar cosseno em seno. Porque o que a gente viu em aula, utilizando cosseno e cosseno, a gente chega aqui à superposição da cosseno kx cosseno ômega t. Mas a gente também poderia ter escrito que as ondas são y1, um a seno de kx menos ômega t e y2 sendo um a seno de kx mais ômega t. Isso eu vou fazer mais para frente, mas vamos começar desse jeito que foi o que a gente viu em aula, para ver como que fica essas equações, né, e o que que a gente tem que fazer para chegar comparar com a resposta aqui, com a equação dada no exercício. Bom, então, eu escrevi aqui, né, o y1 mais y2 vai ser um a, aqui ficou um pouco apagado, mas é o cosseno de kx menos ômega t mais um delta, mais um cosseno de kx mais ômega t mais um delta. Então eu estou simplesmente somando, né, esse y1 e esse y2, uma hora aparece um menos, uma hora aparece um mais aqui. Então eu posso abrir esse cosseno como cosseno, cosseno, mais seno, seno, esse aqui também vai ficar cosseno, cosseno, menos seno, seno, porque aqui eu tenho mais. Vocês vão ver que os termos em seno se cancelam e sobra apenas o termo em cosseno. Então, o que que deu aqui? Deu 2a cosseno de kx mais delta cosseno ômega t. Só que foi dado no exercício esse y aqui, é seno, né, de πx sobre 3 cosseno de 50πt. Então, daqui eu já posso tirar que o ômega, meu ômega, comparando essas equações, vai ser 50π. O que multiplica o tempo é sempre o ômega, e o que multiplica o x é sempre o k. Só que a gente tem uma fase aqui para determinar, né? Então, comparando esse lado da equação, a gente vê que o cosseno de x mais delta, esse delta ele tem que ser menos π sobre 2, para dar um seno, porque na verdade a diferença entre seno e cosseno é apenas
uma fase de π/2. Então, eu escrevi aqui esse cosseno de kx mais menos esse π/2 ou mais, né, para mostrar para vocês que esse termo dá zero, e aqui vai aparecer um menos um e sobra apenas o seno de kx. Então eu posso reescrever esse termo como um seno de kx. Então o nosso y ficou 2a seno de kx cosseno de ômega t. Então agora a gente pode comparar de novo o termo que multiplica o x é π/3. Então lá na nossa equação, o k vai ser π/3. Nós temos que o 2a tem que ser igual a 2, comparando também com a amplitude que aparece aqui no que foi dado no exercício. Então, o a tem que ser 1. Então, o y1 ele vai ser cosseno de πx menos 50π vezes o tempo, menos essa fase aqui que foi necessária para comparar o seno e cosseno. Nós podemos reescrever, né, como tem apenas uma fase, a gente pode escrever isso como seno. Então, o nosso y1 vai ser o seno de π/3x menos 50π vezes o tempo. Nós não podemos esquecer dessas relações aqui, o k é 2π por lambda e kv é igual a ômega. Então, eu coloquei o π/3 aqui em evidência. Então, ficou seno de π/3 que multiplica o x menos, aí aqui como eu coloquei o π/3 em evidência, eu tive que dividir esse termo por π/3 e a expressão final ficou dessa forma aqui, tá bom? Então, esse seria o y1 e analogamente você consegue encontrar o y2. Agora eu fiz esse exercício de novo, mas agora ao invés de assumir y1 e y2 como cosseno, eu assumi como seno para ficar mais direto, tá? Então eu escrevi o y1 como um a, seno de kx menos ômega t, e o y2 como um a, seno de kx mais ômega t. Então, fazendo aqui a superposição dessas duas ondas, então eu estou somando essas duas ondas, eu posso abrir o seno de A mais B e vai ficar seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então, fazendo aqui, cancelando esse termo que se repete, o que sobra é um 2A seno de kx cosseno de ômega t. Então, vejam que dessa forma fica mais rápido da gente comparar com o que foi dado no exercício. Então, o exercício deu um seno cosseno, e a gente vê que neste caso, se nós assumirmos y1 e y2 como seno de kx menos ômega t, fica mais direto encontrar quem é o y1 e o y2, tá bom? Então, comparando o que nós obtivemos com, a equação que foi dada, o k ele é o que multiplica o x, o ômega é o que multiplica o tempo, e aqui é 2 vezes a amplitude. Então, A igual a 1, o ômega 50π, e o K ele é π/3. Então, o y1 ele vai ser o seno do kx menos o ômega t, tá bom? Que também pode ser escrito como, colocando π/3 em evidência, conforme feito anteriormente. Então, só para mostrar para vocês que você assumir a equação de onda, né, como seno ou cosseno, tem que sempre dar a mesma coisa, já que o seno e o cosseno eles diferem apenas de uma fase, que é π/2, tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro, esses foram 2 exercícios de ondas, e qualquer dúvida vocês podem me escrever, tá bom?